TLC, Treinamento para Líderes de Células. Hoje nós vamos continuar com a nossa aula sobre discipulado. Nós vamos ter microaulas baseadas nas aulas 18 e 19 da apostila do Treinamento de Líderes de Células, que se encontra na página 45 a 51. Antes de nós prosseguirmos com a nossa aula sobre discipulado, eu quero trazer uma pequena mensagem sobre o discipulado na Bíblia para o teu coração. Discipulado era parte da vida de Jesus. Jesus ele fez discípulo e ele ensinou os seus discípulos a fazer discípulos. Em João capítulo 1, versículo 14, diz a palavra de Deus: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai." O discipulado de Jesus era um discipulado vida na vida. Era um discipulado relacional e o discipulado dele envolvia um ambiente onde a prática da graça de Deus era abundante. Ele vivia num ambiente de graça. Ele vivia num ambiente de verdade. O discipulado de Jesus ele foi baseado, fundamentado e experimentado em torno da verdade, da palavra de Deus. E no discipulado de Jesus era um discipulado de glória. A glória da presença de Deus se manifestava no discipulado que ele realizou e nos chama a realizar. Então Jesus, ele fez discípulos. Ele não fez outra coisa, ele não tinha outro plano. O único plano que ele tinha era fazer discípulos e enviar discípulos. Mateus 28, 18 a 20, que nós não vamos citar o texto, que vocês conhecem, fala: "Fazei discípulos." Essa foi a última ordem de Jesus. E essa deve ser o nosso primeiro interesse e deve ser a nossa primeira prioridade na vida. E o modelo de discipulado de Jesus era muito explícito, né, para todas as pessoas. Era muito claro o modelo do discipulado dele. O modelo do discipulado dele era ser e estar com os seus discípulos. Né? Ele estava com os seus discípulos, permanecia com os seus discípulos. Era modelo ser e fazer. Né? Em Marcos 3, 14 e 15, ele fala que ele designou 12 para estar com ele e para que os enviasse a fazer a obra dele, os enviasse a pregar o evangelho. Então esse é o objetivo de todo discipulado, de toda relação de discipulado que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, independente da intensidade do discipulado, independente da nossa compreensão do discipulado, nós precisamos ser discípulos, fazer discípulos, nós precisamos estar com as pessoas e também enviar as pessoas para pregar o evangelho. Em outras palavras, é um discipulado que envolve tanto maturidade cristã, quanto também capacitação e realização da obra de Deus. O modelo de discipulado de Jesus também envolvia que as pessoas planejassem se tornar discípulos dele. Né? Em Lucas 14, ele fala que se uma pessoa for edificar um prédio, uma casa, ou se uma pessoa fosse à guerra, ela deveria calcular os custos. E ele ensina também em Lucas 14, 26, 27 e 33 sobre a importância de nós planejarmos, calcularmos o preço. Né? Vem a questão da renúncia, a questão de negar a si mesmo. Tudo isso fazia parte do discipulado de Jesus Cristo. E é óbvio, a igreja primitiva, ela se tornou uma igreja de discípulos. Né? É uma igreja que se estabeleceu em torno de discípulos, é uma igreja que fez discípulos, se expandiu através do discipulado. Então nós vemos aí a importância do discipulado para as nossas vidas. Nós não temos outra comissão a não ser a de fazer discípulos de Cristo de todas as nações. Nós vamos relembrar agora as 5 práticas que na semana passada nós detalhamos, né, as práticas do discipulado de Jesus, que envolve missão, envolve oração, capacitação, palavra e comunhão. Não é? Então não se esqueça que essas 5 práticas eram as práticas de Jesus. Ele as vivia com os seus discípulos todo momento. Né? E nós devemos também buscar crescer nessas práticas do discipulado. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o ministério do discipulador, está na página 45. Né? O que é o discipulado? Né? E qual é a relação de um discipulador com um discípulo de Cristo, a pessoa que está ao seu lado? Esse conceito é um conceito de parceria. Né? É um conceito onde nós iremos ter uma parceria com esta pessoa no reino de Deus. A parceria para evangelizar, para discipular outros, para fazer a obra de Deus. Não é? E esse relacionamento não é um relacionamento
de pai para filho somente, aquela ideia de pai para filho, né? Embora o discipulador pode ter essa ideia, essa prática, né, de paternidade, que não é errado, mas nós precisamos entender que é um relacionamento muito mais na horizontal, não é? Muito mais na horizontal do que na vertical. É como se fosse daquele que está lá em cima para aquele que está lá embaixo. Então é na horizontal, de companheirismo, é relacional, é desenvolver amizade, né? Então é importante também, para que esse discipulado funcione, que ambos, tanto o discipulador quanto o discípulo, eles façam uma lista de expectativas e um acordo, né? Um compromisso um com o outro e com Deus, né? O discipulador deve colocar nas suas expectativas, né, e oferecer para o discípulo oração, aconselhamento nos momentos de crise, né? Ele deve também estabelecer para o seu discípulo um plano para que ele possa crescer no conhecimento da Bíblia, crescer na prática como líder de célula, na prática como evangelista, como discipulador. Então ele deve esperar também do seu discípulo um compromisso, não é, que ele participe dos encontros que são marcados, e por aí vai. Existem várias expectativas que um discipulador deve ter para com o discípulo. Da mesma forma, o discípulo também ele precisa fazer uma lista de expectativas. Ele precisa poder contar com o seu discipulador nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise. Ele precisa contar com o seu discipulador para oferecer apoio para ele, para oferecer orientações, dar direções, orar com ele, estar com ele naqueles momentos mais difíceis, nos momentos alegres. E por aí vai. Existe uma grande lista, né, de expectativas que ambos podem fazer um com o outro. E também esse acordo deve ser estabelecido e deve ser celebrado. O discipulado, para funcionar, embora ele seja informal, ele seja vida na vida, como nós falamos, mas ele precisa ser também formalizado. Ele precisa ter hora, precisa ter dia, ele precisa ter esse tipo de acordo para que ele funcione. Vamos ao segundo ponto, que é a missão do discipulador. E eu quero abrir um parênteses e dizer para você que esta é uma microaula, isso faz parte do nosso treinamento de líderes de célula, que é acompanhado pela apostila, por alguns livros que nós também citamos, algumas tarefas que nós passamos para os alunos do TLC, tarefas como fazer parte de uma célula, abrir um GE, abrir um lar de paz, realizar evangelismo, né, no GE, ou pessoal, no trabalho. Então, existem várias tarefas. Essa parte aqui é uma parte apenas de uma microaula para ajudar o aluno na aula presencial ou, no caso, de um treinamento à distância para líderes em outros locais. Então, a missão do discipulador é edificar. A Bíblia nos cita vários exemplos em Romanos, em Coríntios, que nós somos o corpo de Cristo, que nós somos chamados para servir uns aos outros, para edificar. Edificar a fé uns dos outros. Então, esse é o nosso chamado. E dentro desse chamado da missão de ser um discipulador, né, de edificar a vida das pessoas, existem alguns princípios para o discipulado. Primeiro, o princípio do bambolê, né? Lá em Efésios 5:29, vou apenas citar, né, mostra a importância de nós praticarmos esse princípio do bambolê. O que seria esse princípio do bambolê? Seria um princípio de nós mantermos uma aproximação, uma boa aproximação com a pessoa do discípulo, mas ao mesmo tempo mantemos também uma distância, para que ele não se enfade de nós, para que ele também não venha, né, misturar as coisas. Então, o relacionamento entre discipulador e discípulo precisa ter esse princípio. Precisamos, como a gente, quando se roda um bambolê, o bambolê fica preso à sua cintura, mas existe também uma distância para que ele não venha cair, né? Para que o bambolê não venha cair da sua cintura, você precisa manter uma distância e ficar girando para que ele possa se movimentar. Então, na prática, seria isso. A gente precisa ter uma boa aproximação, mas há momentos também que a gente precisa manter uma certa distância e permitir que o discípulo tome as suas decisões, permitir que ele cresça, que ele aprenda de Deus, que ele ouça do Espírito Santo. Outra coisa importante, que são princípios práticos, não resolva os problemas do discípulo. Ensine-o a resolver. Ensine ele a tomar as decisões. Capacite-o, oriente-o, mas é ele que tem que tomar as decisões. Nós vemos no decorrer dos anos, na vida da igreja, que
A questão pastoral ela é muito bem feita, mas às vezes ela atrapalha, porque nós geramos, às vezes, dentro da igreja, muitos filhos de Deus, pessoas incapazes de tomar as decisões mais simples na sua vida, porque não tiveram um bom discipulado. Eles esperam que um profeta dê para eles a solução, esperam que um profeta ou um pastor determine para eles o que eles devem fazer, como devem acordar, como devem se alimentar, como devem fazer isso ou aquilo outro. Na verdade, isso não vai nos ajudar a ter pessoas que de fato são discípulos de Cristo e nem ajudar a resolver os problemas deles. Então, esse é um princípio muito importante, não resolva. Discipulado e dinheiro. Isto é algo muito importante porque quando a gente está numa relação de discipulado, acontecem imprevistos na vida do discípulo, né? E nós precisamos ter isso muito claro, né? Ter isso muito claro. No relacionamento de discipulado, discipulador e discípulo, nós não devemos nos envolver diretamente com a questão de dinheiro. Nós devemos sempre colocar uma terceira pessoa junto, né? Um pastor, ou um supervisor de célula, ou um outro líder para auxiliar. Devemos fazer isso como os apóstolos fizeram. Em Atos 4, 34, 35, fala que quando era para se ajudar as pessoas necessitadas, ou um irmão necessitado, eles levavam as ofertas e colocavam aos pés dos apóstolos. Isso tem um sentido prático muito interessante. Não é? Eles envolviam uma outra pessoa para ajudar aí na questão do apoio financeiro. Então, se você não quer ter problemas com o discípulo, não dê dinheiro diretamente para ele. Né? Se você der dinheiro diretamente para ele, você pode às vezes ter problemas. Então envolva outros irmãos, outros líderes de célula, ou supervisores, ou até pastores, para ajudar nessa questão. Mas também você não pode ficar apático e não fazer nada. Você precisa ajudar. Ajude o discípulo a tomar decisões sozinho. Nós já citamos, né? Ele precisa tomar as decisões. Não é você que toma, é ele que toma. Né? Então, lembre o discípulo que para ele caminhar em vitória é uma questão de escolha. Então, ele precisa ser capacitado, ser orientado e conscientizado que para ele viver em vitória é ele que tem que tomar a escolha. Lidando com áreas problemáticas, página 46. Então, existem muitas questões problemáticas na vida das pessoas e a maioria delas serão resolvidas, né? Não com campanhas, nem às vezes com momentos de oração e jejum, que são importantes e necessários, mas essas questões serão resolvidas realmente na relação de discipulado. Hoje nós encontramos na igreja local, em geral, pessoas muito fragilizadas, pessoas, crianças, como neófitas, às vezes depois de anos na igreja, porque elas não sabem lidar com áreas problemáticas, e nem às vezes os líderes também. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, né, diz o seguinte: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á dada. Né? Deus vai nos dar sabedoria para lidar com cada situação. Cada situação é diferente. Não é? Então, por isso, nós precisamos praticar esse primeiro passo, que é ouvir, ouvir e ouvir. Né? Ouvir o que está sendo dito, ouvir o que não está sendo dito, ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo, não é? Para que a gente possa compreender de fato essas áreas da vida da pessoa. Então, ouvir é o primeiro trabalho de um bom discipulador. Às vezes, nós tropeçamos e falamos coisas erradas porque nós não ouvimos. Pode até estar certo aquilo que a gente fala, mas o momento é errado, é inoportuno. Então, realmente vai trazer mais problemas. Em lugar de aconselhar, ofereça esclarecimento. Não, mas esse fulano, esse pastor, esse líder de célula, ele não resolve nada. Não, ofereça informação, ofereça esclarecimento. Muitas pessoas não estão gostando, não gostam, na verdade, de aconselhar, ou de aconselhamento. Eles querem uma orientação. Então, se você der uma orientação, eles serão muito mais gratos. Há muitos perigos em a gente dar conselho para as pessoas e elas tomarem ao pé da letra, ir lá e fazer aquilo que a gente falou. E aí, então, a gente passa, vamos dizer assim, a liderar essa pessoa. Ao invés da gente dar direção, esclarecimento e deixar as pessoas decidirem, buscarem a Deus, ouvirem de Deus, às vezes nós damos o conselho, não é? Às vezes até um bom conselho, mas isso não vai resolver. Não caia na armadilha de dar soluções prontas
para o discípulo. Né? Não, você faz assim que vai dar certo. Faz dessa maneira, se você fizer, está feito, vai estar resolvido. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou como discipuladores para levarmos as pessoas até Deus, para levarmos as pessoas a ouvir de Deus, a obedecer a Deus. Nós somos chamados para fazer discípulos de Cristo. E lá em Mateus 28 eu vou te relembrar o que diz lá, ensinando-os a guardar, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho dito. Então é isso que devemos fazer com os discípulos. Devemos ajudá-los a obedecer a palavra de Deus e não dar a eles soluções prontas. Existe uma importância muito grande da gente oferecer informações, né? Um texto de um livro para ler, um áudio para ouvir, um vídeo para ver, não é? Conversar com outras pessoas que têm mais conhecimento em determinadas áreas. Então, informar as pessoas, mostrar o caminho. Além de mostrar que Jesus é o caminho, devemos mostrar também que existe outros métodos, outras maneiras para as pessoas resolverem os seus problemas, claro, em Jesus. Evite fazer críticas, não é? Isso não vai ajudar as pessoas a crescer e a dependerem de Deus. Evite fazer crítica. Você, às vezes, não tem a empatia suficiente para entender aquilo que a pessoa está vivendo, mesmo que você já viveu. Evite. Concentre-se naquilo que é necessário. Ou seja, o que é necessário, de fato, para uma pessoa que está com uma área problemática é descobrir a vontade de Deus. Então, ajude essa pessoa a descobrir a vontade de Deus para aquela área dela, seja para a área financeira, para o relacionamento conjugal, relacionamento no trabalho, relacionamento interpessoal, vícios, né, crises. Então, ajude a pessoa a descobrir a vontade de Deus. Evite salvar o discípulo de sua própria estupidez. Tem pessoas que eles são apagadores de incêndio, eles estão apagando incêndio, eles vivem para apagar incêndio. Sempre que o discípulo entra numa enrascada, ali está ele para livrar ele daquilo. Muitas das vezes, no discipulado, nós temos que ser disciplinados e permitir que o discípulo seja disciplinado por Deus e que ele sofra as consequências dos seus atos errados. Não é? Às vezes você já falou uma vez, duas, e ele ainda não aprendeu. Então você às vezes vai ter que permitir isso. Isso não é maldade, muito pelo contrário. Isso é um ato bom, onde a pessoa realmente vai ser corrigida e quem sabe ela vai aprender. Né? E corrigir pessoas não é nada de ruim ou errado. Deus, ele de fato, ele ama aqueles que ele pode corrigir. Quem não é corrigido pelo Senhor, né, na verdade, não é filho do Senhor, é apenas um bastardo. Né? Então, nós precisamos permitir que esse discípulo aprenda com seus erros também. E, quando ele errar, a gente esteja ali junto para ajudar, a levantar, a orientar. Trabalhe com sinceridade em comportamentos negativos. Né? Então, o discípulo tem, às vezes, comportamentos negativos, às vezes de dúvida, de críticas, de culpar os outros por aquilo que ele está fazendo de errado. Então, seja sincero e trabalhe nesses comportamentos com ele, né? Mostrando, ajudando, orando, né? Exortando. E como lidar com os problemas repetitivos? Muitas das vezes a pessoa ela tem um problema e ele é repetitivo, ela está sempre naquele mesmo problema, ela não sai daquele, é um círculo vicioso. As coisas podem estar acontecendo até ao contrário, até de maneira positiva, mas ele não consegue ver. Então você precisa quebrar esse círculo, ajudá-lo a quebrar o círculo vicioso. Né? Às vezes um círculo vicioso de falar mal dos outros. Né? Então busque quebrar esse círculo repetitivo, né? Que muitas das vezes o discípulo vem experimentando. Não fique acostumado com isso, não permita que isso continue como se fosse algo verdade. E não dê também, às vezes, muita atenção para a questão dele ficar repetindo. Né? Muitas das vezes as pessoas ficam reclamando da mesma coisa. Então, se você ficar dando atenção o tempo todo para aquelas reclamações, ele nunca vai sair desse problema repetitivo. Confronte com amor, no a sós, né? E ajude essa pessoa a sair desse ciclo. Práticas do discipulado MDA. Não é?
O MDA é o modelo de discipulado apostólico, que tem uma grande influência aqui no Brasil, né? E eles têm algumas práticas que nós adotamos também no nosso discipulado. É muito importante lembrar que Jesus, lá em João 17, versículos 6 a 23, o foco de Jesus sempre era os discípulos e não a multidão. Jesus tinha o foco nos discípulos. Jesus amava a multidão, alimentava as multidões, mas o foco dele sempre foi em discípulos. Então, tenha foco em discípulos. Tenha foco em discípulos e não apenas em multidão, para que você possa, de fato, fazer discípulos de Cristo. E as pessoas dizem que o coração da igreja é a célula. E o coração da célula é o discipulado 1 a 1. O discipulado 1 a 1 nós temos também como prática na nossa igreja, na nossa vida, é o discipulado vida na vida. Ele acontece tanto no modelo 1 a 1, nos encontros com o discípulo, né, discípulo e discipulador, como também o discipulado ele acontece no meio da igreja, nos eventos da igreja local, ele acontece também na célula, ele acontece também com a equipe de líderes que estão no mesmo nível, os GDs. Então o discipulado não é apenas 1 a 1. 1 a 1 é parte do discipulado vida na vida. Passos práticos para discipular. Confissão. A Bíblia é muito clara em dizer, né, que se nós confessarmos as nossas faltas uns aos outros, nós somos curados. Então, Tiago fala, confessai as vossas culpas, as vossas faltas, os vossos erros uns aos outros, para que sejais curados. Então, a confissão aliada à oração pode e vai curar muitas pessoas de muitos problemas, de muitas crises, vai libertar muita gente e trazer cura física também. Então, a confissão é algo assim, poderoso na vida do discipulado. Não é? Formalidade. O discipulado, ele precisa, embora seja informal, ele precisa ter dia e ter hora marcada. Se não tiver dia e hora marcada, pode escrever a nossa própria experiência de discipulado, nós temos visto que ele não acontece. Então é preciso formalizar o discipulado que é informal, né? Ter um dia no mês, um dia na semana que você já marcou para encontrar com o discípulo e eles precisam chegar nesse acordo. Obviamente, nada engessado, mas precisa ter dia e hora marcada, né? Que pode ser também remarcada, mas precisa ter algo já reservado. Outro ponto importante é a transparência, né? Tiago também fala sobre isso, a importância da gente ser transparente. E isso fala de comunidade. Numa comunidade, na vida em célula, nós precisamos ser uma comunidade de transparência. Nós não podemos ser uma comunidade de pessoas que tem a tendência a sermos hipócritas. Nós precisamos abrir o nosso coração. A Bíblia diz que o amor ele cobre multidão de pecados. Quando a gente ama, a gente é transparente. Quando as pessoas se abrem com a gente precisa guardar o segredo, guardar em sigilo, né? Mas transparência é importante. E é preciso, para isso, ter detalhes. Quando aconteceu essa coisa? Como? Quantas vezes? Em que lugar? Então, se o discipulado vai ser um discipulado realmente que vai curar, que a proposta de Tiago é essa, onde há abertura, onde as pessoas confessam, então é preciso ter esses detalhes. Sigilo é importantíssimo para gerar a confiança entre um e outro, né? Então eu preciso guardar sigilo, e se um dia precisar de um jeito assim, muito necessário quebrar o sigilo, é preciso conversar primeiramente com o discípulo e falar para ele, por exemplo, eu trabalho como pastor na igreja, mas eu não sou pastor presidente da igreja. Se um discípulo meu, discípulo de Cristo, obviamente, que eu estou ajudando a crescer, se ele me conta algo, eu tenho que manter sigilo. Eu não posso chegar para o pastor, presidente, e falar. Se acontecer algo que seja preciso, eu preciso conversar primeiramente com o discípulo, né, e falar para ele. Expectativa. Qual é a expectativa do discípulo? Então, o discípulo ele tem expectativas, ele precisa ter expectativas de crescimento, como nós já falamos anteriormente. Ele precisa ali pontuar as suas expectativas, né? A gente sabe que uma pessoa que deseja ser discípulo de Cristo e está em relação de discipulado com outro, ele tem expectativas, né, de querer crescer, de querer fazer a obra de Deus. Passo a passo. Então, no discipulado, é muito importante você entender que é passo a passo. Não vai uma pessoa neófita na fé ou uma pessoa que tem um problema já enraizado ser liberto daquele problema de uma hora para outra. Pode levar tempo para que isso
aconteça na vida dessa pessoa. Existem algumas perguntas que elas são essenciais para um discipulado de qualidade, né? O discipulado de qualidade, no encontro um a um, né? Não no grupo ou com os demais discípulos, mas no encontro um a um, nós precisamos abordar algumas questões importantes com o discípulo nessas áreas aí que vamos citar. A primeira delas, que nem está descrita aí, é como está o seu tempo com Deus? O que Deus tem lhe falado? O que Deus lhe falou no a sós, no secreto, quando você gastou tempo com Ele? Qual palavra Deus tem falado para você? Por aí você vai saber se o discípulo está com compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com oração, não é? Então, questões assim da sua vida espiritual, questões da vida familiar, tanto para os casados, como é que está a sua relação conjugal, como é que está a sua comunicação, como é que está a sua vida sexual, como é que está a sua liderança dentro de casa como pai, como é que está a obediência dos seus filhos. Questões assim que a gente pode fazer de uma maneira informal, mas conversar com o discípulo para que a gente não seja pego de surpresa. Essa é uma grande vantagem de se ter discipulado. As pessoas se sentem protegidas porque elas sabem que uma outra pessoa sabe de determinada situação e está acompanhando esta pessoa, está ajudando o discípulo. Na questão familiar, de solteiros, né, a mesma coisa. Porém, no discipulado com solteiros, a gente faz o discipulado homogêneo. É homem com homem, né, jovem com jovem, homem com homem, mulher com mulher. A questão da vida financeira, né, é muito importante você saber da vida financeira do seu discípulo. Não quer dizer que você vai fazer alguma coisa expressiva, às vezes financeira, mas você precisa saber para orar e para ajudar quando necessário for a vida profissional, a relação dele com o patrão, com os colegas de trabalho, e por aí vai. A gente precisa conversar. E falando essas coisas, com certeza vai surgir necessidades, vai surgir questões que você vai poder ser mais útil no seu encontro com o discípulo, né? Na questão ministerial, a gestão do tempo, né? O discípulo precisa, nós precisamos ser um cristão de tempo e coração integral, uma pessoa voltada para Deus, para as coisas de Deus, né? Ter o discipulado como um estilo de vida. Então essas são algumas questões essenciais para um discipulado de qualidade que a gente precisa estar realizando. Nós gostaríamos também de passar para você, vou ver se dá para mim mostrar para você, né? Nós temos um livro que nós vamos sugerir, é esse livro aí, ó, né? Esse livro que eu vou mandar para você, é o Guia do Discipulador. Nesse livro você vai estar fazendo um trabalho para você concluir esta matéria. Então, até a próxima aula, que Deus te abençoe e que a gente possa continuar aí realizando a obra de Deus e principalmente comprometidos com o discipulado. Deus abençoe você.